Ricardo Mendes acreditava que sua vida estava sob controle, até que uma ligação inesperada mudou tudo. A morte de seu pai o colocou à frente de um império que ele sempre evitou, revelando segredos corporativos inquietantes. Disfarçado como funcionário da limpeza, ele descobre uma rede de traições dentro da empresa. Agora Ricardo precisa enfrentar a verdade, proteger o legado de sua família e decidir até onde está disposto a ir para salvar o futuro. Ricardo Mendes sempre acreditou que sua vida seguiria um caminho previsível. Aos 43 anos, dedicava-se integralmente à administração de sua pequena consultoria e à criação de sua filha, Laura, uma jovem de 18 anos que herdara a determinação e a inteligência da mãe, Helena. O apartamento nos Jardins, em São Paulo, guardava memórias dos momentos felizes com Helena, que partiu 5 anos atrás devido a uma doença rara, deixando um vazio que pai e filha aprenderam a preencher com a cumplicidade que desenvolveram. Naquela manhã de setembro, o céu cinzento de São Paulo parecia pressentir a notícia que mudaria suas vidas. O telefone tocou quando Ricardo preparava o café da manhã, ritual que mantinha com Laura antes de cada um seguir para suas atividades. Do outro lado da linha, a voz embargada de Regina, secretária executiva da construtora Mendes em Associados, comunicava o acidente que vitimou seu pai, Alberto Mendes, durante uma viagem de negócios. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O impacto da notícia fez Ricardo sentar-se pesadamente na cadeira da cozinha. Seu relacionamento com Alberto sempre fora distante, marcado por desencontros e expectativas não correspondidas. Desde jovem, Ricardo optara por seguir seu próprio caminho, recusando-se a entrar nos negócios da família, decisão que criou um abismo entre pai e filho. Agora, ironicamente, o destino o colocava exatamente onde sempre evitou estar. Laura, percebendo a mudança no semblante do pai, aproximou-se preocupada. "Pai, o que aconteceu?" A pergunta pairou no ar por alguns segundos, antes que Ricardo conseguisse responder, compartilhando a notícia que transformaria suas vidas. O abraço que trocaram foi longo, carregado de emoções contraditórias, tristeza, apreensão e uma estranha sensação de que um novo capítulo estava prestes a começar. Nos dias que se seguiram, Ricardo mergulhou em um turbilhão de responsabilidades. A construtora Mendes em Associados, uma das maiores empresas do setor imobiliário do país, agora estava sob sua responsabilidade. O testamento de Alberto não deixava dúvidas. Ricardo era o único herdeiro do império, construído ao longo de 4 décadas. Durante a primeira visita à sede da empresa, no imponente edifício no centro financeiro de São Paulo, Ricardo sentiu o peso dos olhares curiosos e desconfiados dos funcionários. Marcos Veloso, o gerente-geral, um homem de meia idade com ares de superioridade, fez questão de conduzi-lo pessoalmente em um tour pelas instalações, despejando informações sobre projetos em andamento e números que pareciam deliberadamente complexos. Foi durante esse tour que Ricardo conheceu Beatriz Santos, coordenadora do departamento financeiro. Aos 38 anos, Beatriz chamou sua atenção não apenas pela beleza discreta, mas principalmente pela maneira assertiva com que questionou algumas colocações de Marcos durante a apresentação. Seus olhos atentos pareciam carregar histórias que iam além das planilhas e relatórios que administrava. Laura, que já estagiava na empresa há alguns meses no setor de marketing, encontrou o pai no final do dia. "Pai, tem muita coisa estranha acontecendo por aqui", confidenciou ela, enquanto caminhavam até o estacionamento. "As pessoas cochicham pelos corredores, documentos importantes desaparecem misteriosamente e o Marcos... Bem, ele não é exatamente quem aparenta ser." Aquela conversa plantou uma semente de inquietação em Ricardo. Observando o movimento do escritório de sua nova sala na cobertura, ele começou a perceber sutilezas nas interações entre os funcionários. A forma como Marcos tratava seus subordinados com desdém, os comentários velados nos corredores, as reuniões a portas fechadas com Fernando Álvares, membro mais antigo do conselho e amigo próximo de seu pai. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Se quisesse realmente entender
o que estava acontecendo na empresa que agora lhe pertencia. Precisaria ver as coisas de uma perspectiva diferente. Com a ajuda de Beatriz, que se mostrou uma aliada inesperada, Ricardo elaborou um plano ousado. Se infiltraria na própria empresa como um simples funcionário da limpeza. A decisão estava tomada. Ricardo Mendes, o novo presidente da construtora Mendes em Associados, estava prestes a descobrir que os corredores de sua empresa guardavam muito mais segredos do que ele poderia imaginar. E assim, entre o luto pelo pai e o peso da responsabilidade herdada, uma nova jornada começava. Uma que mudaria não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Na primeira manhã como funcionário da limpeza, Ricardo mal se reconheceu no espelho do vestiário. O uniforme azul marinho, o boné que sombreava parcialmente seu rosto e a barba por fazer, compunham um disfarce convincente. Beatriz havia cuidado de todos os detalhes, incluindo uma documentação temporária em nome de Roberto Silva. Ninguém presta atenção em quem limpa o chão, ela havia dito. E Ricardo começava a entender o quanto essa invisibilidade social poderia ser vantajosa. O dia começou cedo, às 5h30, quando a cidade ainda dormia. Ricardo integrou-se à equipe de limpeza do turno matinal, seguindo as orientações de Dona Zefa, uma senhora de 60 anos que coordenava o serviço com a precisão de um maestro. Ela o acolheu sem fazer muitas perguntas, apenas resmungando que já não fazem mais funcionários como antigamente. Enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores ainda vazios, Ricardo observava detalhes que jamais notara em sua breve passagem como presidente. As conversas sussurradas entre os seguranças, o nervosismo de alguns funcionários que chegavam antes do expediente para ajeitar papeladas e, principalmente, o comportamento de Marcos Veloso, que, surpreendentemente, também era um dos primeiros a chegar. Do seu posto estratégico, Ricardo presenciou cenas que o perturbaram profundamente. Marcos não era apenas arrogante, era cruel em sua forma de tratar os subordinados. Em uma manhã particularmente tensa, Ricardo o viu humilhar uma jovem assistente até as lágrimas por causa de um relatório supostamente atrasado. O incidente provocou comentários revoltados entre os funcionários mais antigos, que compartilharam com Roberto histórias semelhantes. Laura, sem saber do disfarce do pai, continuava seu estágio no departamento de marketing. Ricardo a observava à distância, orgulhoso de ver como sua filha se destacava com ideias inovadoras, mesmo sendo a mais jovem da equipe. Porém, sua preocupação aumentou quando a viu em uma discussão acalorada com Fernando Álvares, o conselheiro veterano, após uma reunião de planejamento. Foi Beatriz quem ajudou Ricardo a conectar os primeiros pontos do quebra-cabeça. Durante encontros discretos na cafeteria próxima à empresa, ela compartilhou suas suspeitas sobre operações financeiras questionáveis. Os números não fecham há meses, explicou ela, mostrando anotações cuidadosamente compiladas. E sempre que questiono algo, sou orientada a não me preocupar com detalhes. A aproximação com Beatriz trouxe sensações que Ricardo não experimentava desde Helena. A inteligência aguçada, o senso de justiça e aquele sorriso contido que aparecia nos momentos mais inesperados começavam a despertar sentimentos que ele julgava adormecidos. Mas o momento exigia foco total na investigação. Um dia, enquanto limpava a sala de Marcos durante o horário de almoço, Ricardo encontrou um pendrive esquecido sobre a mesa. A tentação de verificar seu conteúdo era grande, mas ele sabia que precisava ser cauteloso. Foi então que teve uma ideia. Com a ajuda de Beatriz, poderiam criar uma situação que forçasse Marcos a revelar o conteúdo do dispositivo durante uma reunião. O plano começou a tomar forma quando descobriram que uma importante auditoria externa estava programada para a semana seguinte. Era a oportunidade perfeita para expor as irregularidades que suspeitavam existir. No entanto, quanto mais Ricardo se aproximava da verdade, mais percebia que o esquema era maior e mais complexo do que imaginava. Em uma tarde particularmente reveladora, enquanto limpava as janelas da sala do conselho, Ricardo testemunhou uma conversa entre Marcos e Fernando que mudaria completamente sua perspectiva sobre os acontecimentos.
As palavras trocadas entre eles, carregadas de ambição e ressentimento, sugeriam que o plano para enfraquecer a empresa havia começado muito antes do falecimento de Alberto Mendes. O dia terminou com Ricardo mais determinado do que nunca. Enquanto guardava os materiais de limpeza no almoxarifado, sua mente trabalhava em várias direções. Precisava proteger o legado de seu pai, garantir o futuro dos funcionários honestos que dependiam da empresa e, principalmente, descobrir a verdadeira extensão da trama que se desenrolava nos bastidores da construtora Mendes em Associados. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Laura aguardando-o com uma expressão preocupada. "Pai, precisamos conversar", disse ela, segurando uma pasta com documentos. "Descobri algo que pode explicar muita coisa." O que sua filha estava prestes a revelar abriria uma nova e surpreendente página nessa história de segredos corporativos e lealdades testadas. Laura espalhou os documentos sobre a mesa da sala enquanto Ricardo observava atentamente. "Encontrei estes arquivos no servidor antigo da empresa", explicou ela, apontando para gráficos e relatórios financeiros. "São registros de projetos cancelados nos últimos 2 anos, todos com valores expressivos e justificativas questionáveis." Seu olhar demonstrava a mesma perspicácia que Helena sempre teve para detectar irregularidades. Os documentos revelavam um padrão. Grandes projetos imobiliários eram iniciados com muito alarde, atraindo investidores, mas misteriosamente cancelados meses depois. O dinheiro investido aparentemente retornava aos investidores, mas Laura havia descoberto inconsistências nos valores. "Tem algo muito estranho nesses números, pai. E sempre que tento acessar informações mais detalhadas, sou bloqueada pelo sistema." Ricardo sentiu um misto de orgulho e preocupação. Sua filha estava demonstrando uma impressionante capacidade investigativa, mas também se colocava em uma posição potencialmente delicada. Decidiu compartilhar com ela seu disfarce como funcionário da limpeza, revelação que foi recebida com uma mistura de surpresa e admiração. "Então é por isso que você tem chegado tão tarde", exclamou Laura, finalmente entendendo as ausências do pai. Na manhã seguinte, agora com Laura como aliada consciente, Ricardo retomou sua rotina como Roberto Silva com um novo propósito. A cumplicidade entre pai e filha fortaleceu-se ainda mais, com Laura fornecendo informações valiosas sobre as movimentações no departamento de marketing, enquanto continuava suas próprias investigações discretamente. Durante uma de suas rondas de limpeza, Ricardo presenciou uma cena intrigante. Marcos Veloso discutindo acaloradamente ao telefone em sua sala. "Não podemos esperar mais, Fernando", dizia ele, visivelmente alterado. "O comprador está ficando impaciente, e se não agirmos logo, todo o plano vai por água abaixo." A menção ao nome de Fernando Álvares confirmava as suspeitas sobre o envolvimento do conselheiro. Beatriz, que se tornara uma peça fundamental na investigação, conseguiu acesso a documentos que indicavam uma série de reuniões secretas entre Fernando e executivos da construtora Riviera, principal concorrente da Mendes em Associados. "Eles estão planejando algo grande", confidenciou ela a Ricardo durante um de seus encontros na cafeteria. Pelo que pude perceber, envolve uma tentativa de aquisição hostil. O relacionamento entre Ricardo e Beatriz evoluía naturalmente em meio às investigações. Compartilhavam não apenas informações, mas também momentos de vulnerabilidade e compreensão mútua. Ela lhe contou sobre sua própria história de superação, como havia conquistado sua posição na empresa, apesar das constantes tentativas de sabotagem de Marcos. Laura, observando a aproximação entre os dois, demonstrou uma maturidade surpreendente. "Ela é diferente, pai", comentou um dia com um sorriso cúmplice. "Vejo como você sorri quando fala dela." Ricardo não pôde deixar de notar como sua filha havia se transformado em uma jovem mulher sensível e compreensiva, tão parecida com Helena em tantos aspectos. A investigação ganhou um novo rumo quando Beatriz descobriu uma série de e-mails deletados no servidor da empresa. Com a ajuda do departamento de TI, conseguiu recuperar mensagens que indicavam um elaborado esquema para desvalorizar as ações da Mendes em Associados.
O plano aparentemente envolvia criar uma falsa crise financeira para forçar uma venda a preços muito abaixo do mercado. Um dia, enquanto Roberto limpava a sala de reuniões do conselho, ouviu uma conversa entre Fernando e um homem desconhecido. Assim que assumirmos o controle, dizia o estranho, você terá sua recompensa, Fernando. A Riviera sempre cumpre suas promessas. Ricardo reconheceu a voz. Era Carlos Drummond, CEO da construtora Riviera, conhecido por suas táticas agressivas de mercado. A trama começava a se desenrolar com clareza assustadora. Fernando Álvares, movido por uma antiga inveja do sucesso de Alberto Mendes, havia se aliado à Riviera para orquestrar a queda da empresa. Marcos Veloso era apenas um peão em um jogo muito maior, manipulado pela promessa de uma posição de destaque na nova administração. Naquela noite, reunidos no apartamento de Ricardo, ele, Laura e Beatriz organizaram todas as evidências coletadas. O momento de agir se aproximava, mas precisavam ser extremamente cautelosos. Um movimento em falso poderia alertar os conspiradores e colocar tudo a perder. Precisamos de mais provas concretas, ponderou Beatriz, analisando os documentos. Algo que não possa ser contestado ou explicado, como um mal-entendido. Laura concordou, sugerindo um plano audacioso que envolvia o uso de suas habilidades com tecnologia para acessar informações protegidas. Ricardo observou as duas mulheres que haviam se tornado suas principais aliadas nessa batalha. Juntos, formavam uma equipe improvável, mas determinada a proteger não apenas a empresa, mas também o legado de honestidade e trabalho árduo que Alberto Mendes havia construído ao longo de décadas. A rotina dupla de Ricardo começava a mostrar seus primeiros sinais de desgaste. Pela manhã, Roberto empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores da empresa, coletando informações valiosas. À tarde, em sua sala na presidência, precisava manter as aparências, participando de reuniões e tomando decisões estratégicas como se nada estivesse acontecendo. Foi durante uma dessas manhãs que Dona Zefa, sua supervisora na equipe de limpeza, aproximou-se com um olhar preocupado. Roberto, meu filho, tem gente fazendo perguntas sobre você, sussurrou ela enquanto fingiam organizar produtos de limpeza. Aquele tal de Marcos anda muito interessado em saber de onde você veio. A informação acendeu um alerta vermelho. O disfarce poderia estar comprometido. Beatriz confirmou as suspeitas durante seu encontro secreto na hora do almoço. Marcos pediu uma auditoria completa de todos os funcionários terceirizados, revelou ela, sua preocupação evidente. Acho que ele está desconfiado de vazamento de informações. O cerco estava se fechando e eles precisavam agir rapidamente. Laura, por sua vez, fazia progressos significativos em sua investigação paralela. Usando seus conhecimentos em tecnologia da informação, conseguiu acessar um banco de dados backup que continha registros de transações suspeitas. Pai, olha só isso, mostrou ela em seu laptop durante um jantar em casa. Encontrei uma série de transferências para empresas fantasmas, todas ligadas a uma holding nas Ilhas Cayman. A descoberta de Laura foi crucial. As empresas fantasmas formavam uma complexa rede de lavagem de dinheiro, e todas tinham um ponto em comum. Eram administradas por laranjas conectados a Carlos Drummond, o CEO da Riviera. Fernando Álvares aparecia como consultor em várias dessas empresas, recebendo honorários expressivos por serviços nunca prestados. Enquanto isso, o relacionamento entre Ricardo e Beatriz se aprofundava, mesmo em meio à tensão das investigações. Durante um raro momento de tranquilidade, compartilharam um café no fim de tarde no terraço do prédio. Às vezes me pergunto como seria tudo diferente se seu pai estivesse aqui, comentou ela olhando para o horizonte de São Paulo. Ele sempre foi justo comigo. Me deu oportunidades quando ninguém mais daria. A menção a Alberto trouxe à tona memórias e arrependimentos. Ricardo percebeu que, apesar dos desentendimentos, seu pai havia construído uma empresa baseada em valores sólidos, valores estes que agora estavam sendo corrompidos pela ganância de pessoas em quem ele confiava. Um novo elemento surgiu quando Laura descobriu e-mails deletados que revelavam o plano completo.
Fernando e Marcos pretendiam usar a próxima reunião do conselho para apresentar um relatório fraudulento sobre a situação financeira da empresa. O documento, cuidadosamente manipulado, pintaria um cenário catastrófico que justificaria uma venda emergencial para a Riviera. Eles planejam fazer isso na próxima semana, explicou Laura, mostrando as evidências. E pelo que entendi, já tem até um contrato de compra e venda pré-elaborado. A urgência da situação era clara. Tinham apenas alguns dias para impedir que o plano se concretizasse. Beatriz sugeriu uma estratégia ousada: usar o próprio sistema de vigilância da empresa para coletar provas. Como coordenadora financeira, ela tinha acesso às câmeras de segurança do setor administrativo. Podemos programar as câmeras para gravar em horários específicos, quando sabemos que eles costumam se reunir, propôs ela. O plano era arriscado, mas necessário. Ricardo, ainda como Roberto, começou a mapear os horários e locais das reuniões secretas entre Marcos e Fernando. Laura, por sua vez, desenvolveu um programa para interceptar e-mails específicos sem deixar rastros. Beatriz coordenava tudo, garantindo que as evidências fossem adequadamente documentadas e armazenadas. No entanto, um evento inesperado ameaçou colocar tudo a perder. Durante uma de suas rondas de limpeza, Ricardo foi surpreendido por Marcos em uma área restrita do escritório. O gerente, já desconfiado, começou a fazer perguntas incisivas sobre sua presença ali. Foi necessária toda a sua capacidade de improvisação para escapar da situação sem levantar mais suspeitas. O incidente deixou claro que o tempo estava se esgotando. Em uma reunião de emergência em seu apartamento, Ricardo, Laura e Beatriz perceberam que precisavam antecipar seus planos. Não podemos esperar mais, concluiu Ricardo, observando as provas reunidas sobre a mesa. É hora de confrontá-los diretamente. A decisão estava tomada. Usariam a própria reunião do conselho, planejada por Fernando e Marcos para sua jogada final, como palco para expor toda a verdade. O plano era arriscado e exigiria uma coordenação perfeita entre os três. Mas, pela primeira vez desde que iniciaram essa jornada, sentiam que tinham todas as cartas na mão para vencer esse jogo de poder e traição. Na semana que antecedia a decisiva reunião do conselho, a tensão na construtora Mendes em Associados era palpável. Ricardo decidiu abandonar seu disfarce de Roberto, pois precisava se concentrar nos preparativos finais para o confronto que se aproximava. A notícia de sua demissão circulou rapidamente pelos corredores, provocando comentários diversos entre os funcionários que haviam se acostumado com a presença discreta do zelador. Beatriz intensificou seu trabalho de documentação, organizando meticulosamente cada evidência coletada. Em sua sala no departamento financeiro, passava horas verificando e reverificando números, garantindo que não houvesse brechas que pudessem ser exploradas por Fernando ou Marcos. Eles são espertos, comentou durante uma reunião secreta com Ricardo. Mas deixaram rastros que não conseguirão explicar. Laura, por sua vez, fazia uso de sua posição como estagiária para observar as movimentações no escritório. Sua juventude e aparente inexperiência faziam com que as pessoas baixassem a guarda em sua presença. Foi assim que ela captou uma conversa reveladora entre dois diretores sobre uma reunião emergencial na construtora Riviera. Carlos Drummond está impaciente, relatou Laura ao pai durante um jantar em casa. Parece que ele tem outros interessados no negócio e quer fechar a aquisição o quanto antes. A informação adicionava uma nova camada de urgência aos seus planos. Ricardo passou a circular mais frequentemente pelos corredores da empresa como presidente, uma presença que claramente incomodava Marcos Veloso. O gerente, sempre tão seguro de si, começava a demonstrar sinais de nervosismo. Em uma ocasião, foi flagrado discutindo asperamente ao telefone em seu escritório, sua voz alterada ecoando pelo corredor. A proximidade entre Ricardo e Beatriz também não passava despercebida. Funcionários mais antigos comentavam como a coordenadora financeira parecia mais confiante, enfrentando abertamente as decisões questionáveis de Marcos nas reuniões departamentais. O romance discreto que florescia entre eles trazia um brilho especial aos olhos de ambos, mesmo em meio à tensão dos preparativos. Em casa, Laura surpreendeu o pai com sua maturidade ao abordar o assunto. "Sabe, pai,
disse ela durante um momento de descontração. A mamãe ficaria feliz em ver você seguindo em frente. A Beatriz é incrível e dá para ver como vocês se complementam. As palavras da filha trouxeram lágrimas aos olhos de Ricardo, que há tanto tempo carregava o peso da viuvez. 3 dias antes da reunião decisiva, Fernando Álvares fez uma jogada inesperada. Convocou uma reunião preliminar do Conselho, alegando necessidade de discutir questões urgentes de governança. Era uma tentativa óbvia de antecipar seus planos, percebendo que algo estava diferente no ambiente da empresa. Ele está tentando nos pegar desprevenidos, analisou Beatriz, quando Ricardo a informou sobre a convocação repentina. Mas podemos usar isso a nosso favor. Sua mente aguçada já trabalhava em adaptações para sua estratégia original. A véspera da reunião foi marcada por uma série de acontecimentos significativos. Laura descobriu que Marcos havia requisitado acesso emergencial ao servidor principal da empresa durante a madrugada, provavelmente para fazer alterações de última hora em documentos comprometedores. Beatriz, antecipando essa possibilidade, já havia criado backups de segurança de todas as evidências. Ricardo passou a noite em claro, revisando cada detalhe do plano com Beatriz e Laura em seu apartamento. A mesa da sala de jantar transformou-se em um quartel-general, coberta por documentos, laptops e xícaras de café. O nervosismo era evidente, mas havia também uma determinação inabalável nos olhos dos três. Amanhã, quando entrarmos naquela sala de reuniões, disse Ricardo, olhando para suas aliadas, não será apenas pela empresa. Será por todos os funcionários honestos que dependem dela, pelo legado do meu pai e pelo futuro que queremos construir. Beatriz apertou sua mão em um gesto de apoio silencioso, enquanto Laura sorria confiante. A jovem havia preparado uma apresentação digital impecável que exporia de forma clara e irrefutável toda a trama de corrupção e manipulação. Quando os primeiros raios de sol começaram a atingir o céu de São Paulo, os três já estavam prontos. Ricardo ajustava sua gravata diante do espelho, pensando em como seu pai conduziria essa situação. Laura verificava pela última vez os arquivos em seu notebook, enquanto Beatriz fazia uma última revisão dos documentos impressos, que seriam distribuídos durante a reunião. O dia que mudaria para sempre o destino da construtora Mendes em Associados estava apenas começando, e com ele, a promessa de justiça e renovação que há tanto tempo a empresa necessitava. A tempestade que se aproximava prometia limpar o ar viciado dos corredores corporativos, permitindo que uma nova era de transparência e integridade pudesse finalmente florescer. A sala de reuniões do conselho, no último andar do edifício, estava mergulhada em uma tensão palpável naquela manhã. Os conselheiros chegavam um a um, trocando olhares curiosos diante da convocação extraordinária. Fernando Álvares, impecável em seu terno italiano, conversava em voz baixa com Marcos Veloso em um canto da sala, ambos ocasionalmente lançando olhares desconfiados na direção de Ricardo. Beatriz entrou na sala carregando uma pasta com documentos, sua postura profissional mascarando o nervosismo que sentia. Laura, que normalmente não participaria de uma reunião do conselho, foi apresentada como assistente especial da presidência, sua presença justificada pela necessidade de gerenciar uma apresentação técnica. Ricardo ocupou seu lugar à cabeceira da mesa, a cadeira que um dia pertenceu a seu pai. Observou cada rosto presente, notando as diferentes expressões. Alguns demonstravam genuína preocupação com os rumos da empresa, outros pareciam ansiosos pelo que estava por vir, e havia aqueles que claramente faziam parte do esquema de Fernando. Senhores conselheiros, começou Ricardo, sua voz firme ecoando pela sala. Antes que o senhor Álvares apresente sua pauta sobre a suposta crise financeira da empresa, tenho alguns assuntos urgentes para compartilhar. Fernando se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, enquanto Marcos empalidecia visivelmente. Laura iniciou a apresentação, projetando na tela grande uma série de gráficos e documentos meticulosamente organizados. Nos últimos meses, continuou Ricardo, identificamos um padrão sistemático de manipulação de dados financeiros e desvio de recursos. A sala mergulhou em um silêncio sepulcral. Um a um,
Os esquemas foram expostos. Projetos cancelados com justificativas forjadas. Transferências suspeitas para empresas de fachada, contratos superfaturados com fornecedores fantasmas. Cada revelação era acompanhada por evidências irrefutáveis, apresentadas com precisão cirúrgica por Beatriz. Fernando tentou interromper várias vezes, mas Ricardo manteve o controle da situação. "Senhor Álvares, o senhor terá sua chance de se explicar", disse ele, com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Principalmente sobre suas reuniões secretas com Carlos Drummond da construtora Riviera. O nome de Drummond causou burburinho entre os conselheiros. Laura projetou então uma série de e-mails recuperados, revelando a estratégia de desvalorização proposital das ações da empresa. As evidências eram devastadoras. Fernando havia planejado cada passo para facilitar uma aquisição hostil pela Riviera. Marcos Veloso, vendo-se encurralado, levantou-se abruptamente. "Isso é um absurdo, uma perseguição pessoal." Mas sua voz tremia, traindo seu nervosismo. Beatriz então apresentou os registros das transações financeiras irregulares que ele havia autorizado, todas beneficiando direta ou indiretamente a si mesmo e a Fernando. Um dos conselheiros mais antigos, visivelmente perturbado com as revelações, pediu a palavra. "Como permitimos que isso acontecesse bem debaixo de nossos narizes?" Sua pergunta ecoava o sentimento de muitos presentes. Ricardo aproveitou o momento para apresentar sua proposta de reestruturação da governança corporativa. Fernando, em uma última tentativa desesperada, acusou Ricardo de fabricar evidências para tomar controle total da empresa. Foi quando Laura revelou sua carta final. Gravações de áudio das reuniões secretas entre Fernando e representantes da Riviera, obtidas legalmente através do sistema de segurança da empresa. "Meu pai construiu esta empresa com base em valores sólidos", declarou Ricardo, sua voz carregada de emoção contida. "Não permitirei que a ganância de alguns destrua o trabalho de uma vida inteira e o sustento de centenas de famílias." O Conselho votou unanimemente pelo afastamento imediato de Fernando Álvares e Marcos Veloso de seus cargos. Uma auditoria externa independente seria contratada para investigar a fundo todas as irregularidades apontadas. A tentativa de aquisição pela Riviera estava oficialmente rejeitada. Enquanto os conselheiros se retiravam da sala, ainda processando os eventos daquela manhã, Ricardo permaneceu sentado, exausto mas aliviado. Beatriz aproximou-se, colocando gentilmente a mão em seu ombro, enquanto Laura organizava os documentos utilizados na apresentação. O sol da tarde paulistana entrava pelas janelas amplas, iluminando a sala onde uma nova página da história da construtora Mendes em Associados começava a ser escrita. A batalha mais difícil havia sido vencida, mas Ricardo sabia que o trabalho de reconstrução estava apenas começando. Nas semanas que se seguiram ao confronto na sala do conselho, a construtora Mendes em Associados passou por uma profunda transformação. Ricardo assumiu definitivamente as rédeas da empresa, agora com a confiança total dos funcionários e conselheiros remanescentes. A notícia do afastamento de Fernando e Marcos correu rapidamente pelos corredores, trazendo um misto de alívio e esperança. Beatriz foi promovida a diretora financeira, sua primeira ação sendo a implementação de um novo sistema de controle e transparência. Sua competência e integridade eram reconhecidas por todos, e sua presença ao lado de Ricardo, tanto profissional quanto pessoalmente, fortalecia a nova imagem da empresa. Laura, mesmo ainda sendo estagiária, ganhou um papel especial no departamento de inovação. Suas ideias frescas e seu entendimento natural da tecnologia trouxeram uma perspectiva moderna para a tradicional construtora. "Precisamos nos adaptar aos novos tempos", argumentava ela em reuniões, propondo soluções sustentáveis e projetos habitacionais mais inclusivos. Um dia, enquanto organizava a antiga sala de seu pai, Ricardo encontrou um diário escondido em uma gaveta falsa da escrivaninha. As páginas revelavam que Alberto havia começado a suspeitar das ações de Fernando, mas não teve tempo de investigar a fundo. "Sempre confiei demais nas pessoas erradas", dizia uma das últimas anotações. "Espero que Ricardo, quando assumir meu lugar, tenha mais sabedoria." A leitura do diário
provocou uma profunda reflexão em Ricardo. Compartilhando a descoberta com Beatriz durante um jantar em seu apartamento, ele expressou seus sentimentos. Passei tanto tempo fugindo do legado do meu pai, quando na verdade deveria ter estado ao seu lado, aprendendo com sua experiência. Beatriz, com sua sensibilidade característica, ajudou Ricardo a transformar essa revelação em algo positivo. Juntos, desenvolveram um programa de mentoria dentro da empresa, onde funcionários mais experientes compartilhavam conhecimentos com os mais jovens, criando uma cultura de aprendizado contínuo. A relação entre Ricardo e Beatriz florescia naturalmente, sem pressa. Laura era a maior incentivadora do romance, frequentemente criando situações para deixá-los sozinhos ou sugerindo programas que os três podiam fazer juntos. A dinâmica familiar que se formava trazia uma nova luz à vida de todos. Os projetos que haviam sido paralisados foram retomados com nova energia. A empresa adotou práticas sustentáveis e inovadoras, tornando-se referência no mercado imobiliário. O primeiro grande empreendimento, sob a nova gestão, foi um complexo residencial que integrava tecnologia, sustentabilidade e responsabilidade social. Dona Zefa, a antiga supervisora de limpeza que havia ajudado Ricardo em seu disfarce, foi promovida a coordenadora de serviços gerais, com direito a uma sala própria e equipe ampliada. Sua sabedoria prática e conhecimento profundo da rotina da empresa eram agora devidamente valorizados. Em uma tarde tranquila, Ricardo recebeu uma visita inesperada, Carlos Drummond, CEO da Riviera. O encontro, tenso inicialmente, transformou-se em uma conversa franca sobre ética nos negócios e possíveis parcerias futuras. Você provou que é possível ser bem-sucedido sem comprometer princípios, admitiu Drummond antes de partir. A transformação da empresa refletia-se também no ambiente de trabalho. Os corredores antes silenciosos e tensos agora eram preenchidos com conversas animadas e ideias sendo compartilhadas. O medo deu lugar à criatividade e a desconfiança foi substituída pela colaboração. Durante uma cerimônia de premiação do setor imobiliário, a construtora Mendes em Associados foi reconhecida não apenas por seus resultados financeiros, mas principalmente por suas práticas inovadoras de gestão e compromisso com a sustentabilidade. Ricardo, ao receber o prêmio, fez questão de dividir o palco com Beatriz e Laura. Esta não é uma história de sucesso individual, disse ele em seu discurso. É o resultado do trabalho de pessoas que acreditam que integridade e excelência podem caminhar juntas. Suas palavras foram recebidas com uma calorosa ovação, principalmente dos funcionários presentes. No final daquele dia, observando a cidade do terraço do edifício da empresa, Ricardo, Beatriz e Laura contemplavam o pôr do sol paulistano. O império construído por Alberto Mendes não apenas sobrevivera à tempestade, mas emergia mais forte e mais humano. Era o início de uma nova era, onde os valores fundamentais se harmonizavam com as demandas do mundo moderno. O ano que se seguiu à reestruturação da construtora Mendes em Associados foi marcado por crescimento e inovação. Ricardo, agora firmemente estabelecido como presidente, liderava a empresa com uma mistura de visão estratégica e compaixão que inspirava todos ao seu redor. A presença constante de Beatriz ao seu lado, tanto como parceira profissional quanto pessoal, trouxe um equilíbrio que se refletia em todas as decisões corporativas. Laura, tendo concluído seu estágio, foi contratada como analista júnior no recém-criado Departamento de Inovação e Sustentabilidade. Sua energia juvenil e ideias ousadas estavam transformando a maneira como a empresa abordava seus projetos. Um de seus primeiros grandes sucessos foi a implementação de um sistema de construção modular que reduzia significativamente o tempo de entrega dos empreendimentos, sem comprometer a qualidade. Numa manhã ensolarada de sábado, Ricardo surpreendeu Beatriz com um convite para um passeio. Levou-a até um terreno na zona oeste de São Paulo, com vista para um parque. "O que acha deste lugar?", perguntou ele, um brilho nos olhos. Beatriz olhou ao redor, intrigada. "É lindo, mas por que estamos aqui?" Ricardo então revelou seu plano, um projeto habitacional revolucionário,
que combinaria moradia acessível com espaços comunitários e áreas verdes integradas. "Quero que este seja nosso próximo grande empreendimento", explicou ele, "e quero que você lidere o projeto financeiro." Beatriz ficou emocionada com a confiança depositada nela e com a visão ambiciosa de Ricardo. O projeto, batizado de Viver Verde, rapidamente se tornou o carro-chefe da nova fase da construtora. Laura trabalhou em estreita colaboração com arquitetos e engenheiros para incorporar soluções ecológicas inovadoras, como sistemas de captação de água da chuva e painéis solares integrados. Beatriz, por sua vez, desenvolveu um modelo financeiro que tornava o empreendimento viável e acessível para famílias de renda média. Enquanto o Viver Verde tomava forma, a vida pessoal de Ricardo também florescia. Seu relacionamento com Beatriz aprofundava-se a cada dia e Laura os incentivava com entusiasmo. Numa noite especial, durante um jantar em família, Ricardo fez o pedido de casamento, para a alegria de Beatriz e Laura. A notícia do casamento se espalhou rapidamente pela empresa, trazendo uma onda de felicitações e renovando o senso de família que agora permeava a cultura corporativa. Dona Zefa, em particular, não cabia em si de contentamento, insistindo em organizar uma pequena celebração no refeitório da empresa. O casamento de Ricardo e Beatriz foi uma cerimônia íntima, realizada no jardim da casa que haviam comprado juntos. Laura, radiante em seu vestido de madrinha, fez um discurso emocionante sobre como via nessa união a promessa de um futuro brilhante, não apenas para a família, mas para todos que faziam parte da construtora Mendes em Associados. Com a família fortalecida e a empresa em plena ascensão, Ricardo decidiu que era hora de expandir os horizontes da construtora. Iniciou conversações para parcerias internacionais, visando projetos sustentáveis em outros países da América Latina. Laura, com seu domínio de idiomas e conhecimento em tecnologias verdes, tornou-se peça-chave nessas negociações. Um dos momentos mais gratificantes para Ricardo foi a inauguração do primeiro bloco do Viver Verde. Ver as famílias recebendo as chaves de seus novos apartamentos, com sorrisos nos rostos e esperança nos olhos, reafirmou sua crença de que negócios bem-sucedidos e impacto social positivo podiam caminhar lado a lado. A transformação da construtora Mendes em Associados não passou despercebida no mercado. Outras empresas do setor começaram a buscar orientação sobre práticas sustentáveis e governança ética. Ricardo, Beatriz e Laura eram frequentemente convidados para palestras e painéis, compartilhando sua experiência e visão para o futuro da construção civil. Em uma dessas conferências, Ricardo encontrou-se novamente com Carlos Drummond, da Riviera. O antigo rival agora o tratava com respeito e admiração. "Vocês estão mudando o jogo", admitiu Drummond. "Talvez seja a hora de pensarmos em uma parceria de verdade." A ideia de unir forças com a Riviera em projetos sustentáveis abriu novas possibilidades emocionantes. À medida que o ano chegava ao fim, Ricardo refletia sobre a jornada incrível que havia vivido. De relutante herdeiro a líder visionário, ele havia não apenas salvado o legado de seu pai, mas o expandido de maneiras que Alberto jamais poderia ter imaginado. Com Beatriz ao seu lado e Laura trilhando seu próprio caminho de sucesso, o futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades. Numa noite tranquila, observando a cidade do terraço de seu novo lar, Ricardo abraçou Beatriz e sorriu para Laura, que se juntava a eles. "Sabem", disse ele, "acho que finalmente entendi o que meu pai sempre quis dizer sobre construir mais do que prédios. Estamos construindo o futuro, um tijolo de cada vez." As luzes de São Paulo cintilavam ao longe, como um lembrete das inúmeras vidas que suas decisões tocavam diariamente. A construtora Mendes em Associados não era mais apenas uma empresa, era um farol de esperança e inovação, iluminando o caminho para um futuro mais sustentável e humano. O terceiro ano da gestão de Ricardo na construtora Mendes em Associados trouxe consigo novos desafios e oportunidades inesperadas. O sucesso do projeto Viver Verde havia colocado a empresa no centro das atenções do mercado imobiliário, atraindo tanto elogios quanto escrutínio intenso. Uma manhã,
Ricardo foi surpreendido por uma notícia preocupante. Um grupo de ativistas ambientais estava questionando o impacto ecológico de um dos novos empreendimentos da empresa na região metropolitana de São Paulo. Embora o projeto tivesse sido concebido com os mais altos padrões de sustentabilidade, as acusações ameaçavam manchar a reputação cuidadosamente construída da construtora. Laura, agora gerente do Departamento de Inovação e Sustentabilidade, imediatamente se mobilizou para lidar com a situação. "Pai", disse ela em uma reunião de emergência, "isso é uma oportunidade, não uma crise. Vamos convidar esses ativistas para um diálogo aberto e mostrar a eles exatamente o que estamos fazendo." A abordagem transparente e colaborativa proposta por Laura provou ser um golpe de mestre. Ao invés de entrar em confronto, a construtora Mendes em Associados organizou um fórum aberto, convidando ambientalistas, moradores locais e especialistas em sustentabilidade para discutir o projeto. O evento, transmitido ao vivo pelas redes sociais, transformou-se em uma vitrine para as práticas inovadoras da empresa. Beatriz, sempre atenta às oportunidades financeiras, viu nesse episódio uma chance de expandir ainda mais o compromisso da empresa com a sustentabilidade. Ela propôs a criação de um fundo de investimento voltado exclusivamente para tecnologias verdes na construção civil. "Podemos não apenas usar essas tecnologias, mas também investir no seu desenvolvimento", argumentou ela em uma apresentação ao Conselho. O Fundo Verde, como ficou conhecido, rapidamente atraiu investidores interessados em aliar retorno financeiro com impacto positivo. A iniciativa não apenas diversificou as fontes de receita da empresa, mas também a posicionou como uma líder em inovação sustentável no setor. Enquanto isso, a parceria com a construtora Riviera, antes rivais ferrenhos, começava a dar frutos. O primeiro projeto conjunto, um complexo de escritórios inteligentes no centro de São Paulo, estava prestes a ser inaugurado. O edifício, que utilizava tecnologias de ponta em eficiência energética e gestão de recursos, tornou-se um símbolo da nova era da construção civil brasileira. No entanto, nem tudo eram flores. A rápida expansão da empresa trouxe consigo desafios de gestão que Ricardo não havia antecipado. A cultura corporativa que ele, Beatriz e Laura haviam cultivado tão cuidadosamente estava sob pressão com o influxo de novos funcionários e a complexidade crescente das operações. Foi Dona Zefa, com sua sabedoria prática, quem primeiro alertou Ricardo sobre o problema. "Seu Ricardo", disse ela durante um de seus encontros informais, "o pessoal novo não está entendendo direito o jeito da casa. Estão fazendo as coisas meio no automático, sabe?" Sua observação levou Ricardo a repensar as estratégias de integração e treinamento da empresa. Em resposta, Laura desenvolveu um programa inovador de mentoria reversa, onde funcionários mais jovens eram emparelhados com executivos seniores para compartilhar conhecimentos sobre tecnologia e tendências atuais. Por sua vez, os veteranos compartilhavam sua experiência e os valores fundamentais da empresa. O programa não apenas melhorou a comunicação entre as gerações, mas também revitalizou a cultura corporativa. A vida pessoal de Ricardo e Beatriz também passava por mudanças significativas. Com o casamento consolidado e a empresa estável, o casal começou a considerar a possibilidade de ter um filho. A notícia da gravidez de Beatriz foi recebida com alegria por toda a família, incluindo Laura, que estava animada com a perspectiva de ser irmã mais velha. A gravidez de Beatriz coincidiu com um período de expansão internacional da empresa. Ricardo se viu dividido entre as demandas crescentes do trabalho e o desejo de estar presente para sua esposa e futuro filho. Foi Laura quem sugeriu uma solução criativa. Por que não transformamos nossas viagens de negócios em oportunidades para toda a família? Assim nasceu o Projeto Família Global, uma iniciativa que permitia que funcionários levassem suas famílias em viagens de negócios internacionais, combinando o trabalho com experiências culturais enriquecedoras. A ideia não apenas melhorou o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos funcionários, mas também trouxe novas perspectivas para os projetos internacionais da empresa.
O ano terminou com a construtora Mendes em Associados mais forte do que nunca, enfrentando seus desafios com criatividade e mantendo-se fiel aos valores que a haviam transformado. Em uma cerimônia de fim de ano, Ricardo surpreendeu a todos ao anunciar a criação de uma fundação dedicada a promover educação em sustentabilidade e tecnologia verde para comunidades carentes. Olhando para sua equipe reunida, com Beatriz ao seu lado, a barriga já visível sob o vestido elegante, e Laura sorrindo orgulhosamente, Ricardo sentiu uma onda de gratidão. Construímos mais do que prédios, disse ele em seu discurso. Construímos um futuro onde negócios, pessoas e planeta prosperam juntos. Enquanto a plateia aplaudia, Ricardo sabia que novos desafios viriam. Mas com sua família e equipe ao seu lado, estava confiante de que poderiam enfrentar qualquer obstáculo que o futuro reservasse. A construtora Mendes em Associados não era apenas uma empresa, era um legado em constante evolução, construindo um amanhã melhor, um projeto de cada vez. O 5º ano da gestão de Ricardo marcou um ponto de virada para a construtora Mendes em Associados. A empresa, agora reconhecida internacionalmente por suas práticas inovadoras e sustentáveis, enfrentava o desafio de manter seu crescimento sem perder a essência que a tornara única. O nascimento do filho de Ricardo e Beatriz, Miguel, trouxe uma nova dinâmica à família e à empresa. Beatriz, determinada a equilibrar maternidade e carreira, implementou uma política de licença parental, estendida para todos os funcionários, independente de gênero. A iniciativa não apenas melhorou o bem-estar dos colaboradores, mas também atraiu talentos que valorizavam um ambiente de trabalho familiar. Laura, agora diretora de inovação, liderava um projeto ambicioso: a criação de uma cidade inteligente nos arredores de São Paulo. O empreendimento, batizado de Nova Aurora, seria um teste em larga escala para as tecnologias sustentáveis desenvolvidas pela empresa. Painéis solares integrados, sistemas de reciclagem de água, transporte público elétrico e espaços verdes abundantes eram apenas algumas das características do projeto. A magnitude de Nova Aurora atraiu a atenção de investidores internacionais e governos de outros países interessados em replicar o modelo. Ricardo se viu viajando frequentemente, apresentando o projeto em conferências globais sobre urbanismo sustentável. Essas viagens, no entanto, o fizeram refletir sobre a importância de manter uma conexão com suas raízes. Foi durante uma dessas reflexões que Ricardo teve uma ideia transformadora. Ele propôs um programa de adoção de bairros carentes em São Paulo, onde a construtora Mendes em Associados aplicaria seus conhecimentos em planejamento urbano e construção sustentável para revitalizar essas áreas, sem deslocar os moradores originais. O projeto Renascer, como foi chamado, começou no bairro onde Ricardo cresceu. A empresa trabalhou em estreita colaboração com líderes comunitários, transformando espaços abandonados em áreas verdes, reformando moradias com tecnologias ecoeficientes e criando centros comunitários que ofereciam cursos de capacitação profissional. Beatriz, sempre atenta às finanças, estruturou o projeto de forma a torná-lo economicamente viável e replicável. Ela criou parcerias com empresas locais e instituições financeiras para oferecer microcrédito aos moradores, permitindo que eles investissem em seus próprios negócios e na melhoria de suas casas. O sucesso do projeto Renascer não passou despercebido. Outras construtoras começaram a adotar práticas semelhantes, e o governo mostrou interesse em expandir o modelo para outras cidades. Ricardo viu nisso uma oportunidade de multiplicar o impacto positivo da empresa para além de seus próprios projetos. Laura, inspirada pelo sucesso do programa de mentoria Reversa, propôs uma iniciativa educacional audaciosa. A construtora Mendes em Associados estabeleceu parcerias com universidades para criar um programa de estágio rotativo, onde estudantes de engenharia, arquitetura e gestão ambiental poderiam trabalhar em diferentes departamentos da empresa, ganhando experiência prática em construção sustentável. O programa rapidamente se tornou um dos mais disputados do país, atraindo jovens talentos de todo o Brasil e até do exterior. Muitos desses estagiários, ao se formarem,
traziam ideias frescas e inovadoras para a empresa, mantendo-a na vanguarda do setor. Enquanto a empresa crescia, Ricardo enfrentava um dilema pessoal. O sucesso trouxe propostas para cargos políticos e posições em organizações internacionais de desenvolvimento sustentável. A possibilidade de ampliar seu impacto em escala global era tentadora, mas significaria se afastar da gestão diária da empresa que seu pai construíra. Foi durante um jantar em família que a solução começou a tomar forma. Laura, agora uma executiva respeitada no setor, expressou seu desejo de assumir mais responsabilidades na empresa. Beatriz, por sua vez, falou sobre seu sonho de expandir o trabalho da fundação da empresa para questões de educação financeira e empreendedorismo social. Ricardo percebeu que o verdadeiro legado não estava em se agarrar ao controle, mas em preparar a próxima geração para liderar. Nos meses seguintes, ele trabalhou com Beatriz e Laura para desenvolver um plano de sucessão gradual. A transição não seria apenas uma mudança de liderança, mas uma evolução natural da visão que haviam construído juntos. O anúncio da transição foi feito durante a cerimônia de inauguração do primeiro bairro, totalmente renovado pelo projeto Renascer. Diante de uma plateia que incluía moradores locais, funcionários, parceiros e a imprensa, Ricardo compartilhou sua visão para o futuro da empresa. A construtora Mendes em Associados sempre foi mais do que uma empresa de construção, disse ele emocionado. Somos construtores de sonhos, de comunidades, de um futuro melhor. E agora, é hora de construir o próximo capítulo de nossa história. Laura assumiria gradualmente o papel de CEO, trazendo sua visão inovadora e compromisso com a sustentabilidade. Beatriz lideraria a expansão da fundação, focando em programas de desenvolvimento comunitário e educação. Ricardo, por sua vez, aceitaria um papel como embaixador global de desenvolvimento urbano sustentável, levando as lições aprendidas na Mendes em Associados para o mundo. Ao final de seu discurso, Ricardo olhou para sua família, sua equipe e para os rostos sorridentes dos moradores do bairro renovado. Ele sentiu uma profunda sensação de realização. O legado de seu pai não apenas sobrevivera, mas florescera de maneiras que ninguém poderia ter previsto. Enquanto o sol se punha sobre o bairro revitalizado, lançando um brilho dourado sobre os novos espaços verdes e casas renovadas, Ricardo soube que este não era um fim, mas um novo começo. O verdadeiro legado da construtora Mendes em Associados não estava nos edifícios que construía, mas nas vidas que transformava e no futuro que ajudava a moldar. A jornada continuaria, com novos desafios e oportunidades no horizonte. Mas com os valores de integridade, inovação e compaixão profundamente enraizados na cultura da empresa, Ricardo estava confiante de que as próximas gerações continuariam a construir não apenas estruturas, mas um mundo melhor para todos. 10 anos se passaram desde que Ricardo assumiu a liderança da construtora Mendes em Associados, e o cenário que se desdobrava diante dele era muito diferente daquele que encontrara no início de sua jornada. A empresa, outrora ameaçada por esquemas de corrupção e má gestão, agora se erguia como um farol de inovação e responsabilidade social no mundo corporativo. Naquela manhã ensolarada de primavera, Ricardo caminhava pelos corredores da sede da empresa, agora localizada em um edifício sustentável projetado por Laura. As paredes de vidro inteligente regulavam a temperatura e a iluminação natural, enquanto jardins verticais purificavam o ar e criavam um ambiente de trabalho mais saudável e inspirador. Ao passar pelo saguão principal, Ricardo sorriu ao ver o mural que contava a história da empresa. Desde as primeiras construções de seu pai até os projetos revolucionários dos últimos anos, cada imagem representava não apenas edifícios, mas vidas transformadas e comunidades fortalecidas. Laura, agora CEO da empresa, o encontrou no caminho para a sala de reuniões. Aos 28 anos, ela havia se tornado uma líder respeitada no setor, combinando a visão inovadora de sua juventude com a sabedoria adquirida ao longo dos anos, trabalhando ao lado do pai. "Pronto para o grande dia?" perguntou ela, um brilho de excitação em seus olhos. O grande dia em questão era a inauguração de Nova Aurora, a cidade inteligente que haviam começado a planejar 5 anos atrás. O projeto,
que inicialmente parecia um sonho ambicioso demais, agora estava prestes a se tornar realidade. Mais do que apenas um empreendimento imobiliário, Nova Aurora representava uma nova forma de pensar sobre urbanização sustentável e qualidade de vida. Beatriz juntou-se a eles, carregando Miguel agora com 5 anos nos braços. Como diretora da Fundação Mendes, ela havia expandido significativamente o impacto social da empresa. Seus programas de educação financeira e empreendedorismo social já haviam beneficiado milhares de pessoas em todo o Brasil. A família reunida simbolizava perfeitamente a filosofia que agora guiava a construtora Mendes em Associados. A união entre inovação, sustentabilidade e responsabilidade social. Ricardo não podia deixar de sentir uma pontada de orgulho ao ver como cada membro havia encontrado sua própria maneira de contribuir para o legado familiar. A cerimônia de inauguração de Nova Aurora foi um evento memorável. Autoridades, líderes empresariais e representantes de organizações ambientais de todo o mundo se reuniram para testemunhar o corte da fita inaugural. Mas para Ricardo, os verdadeiros convidados de honra eram os futuros moradores da cidade, famílias de diversas origens e classes sociais que teriam a oportunidade de viver em um ambiente planejado para o bem-estar e a sustentabilidade. Durante seu discurso, Ricardo refletiu sobre a jornada que os trouxe até ali. Há 10 anos, quando assumi a liderança desta empresa, não poderia imaginar que estaríamos aqui hoje, disse ele, sua voz carregada de emoção. Nova Aurora não é apenas uma cidade. É um símbolo do que podemos alcançar quando sonhamos grande e trabalhamos juntos por um futuro melhor. Laura, em seu discurso, destacou as inovações tecnológicas que tornavam Nova Aurora única, desde o sistema integrado de energia renovável até a rede de transporte público totalmente elétrico e autônomo. Mas a verdadeira inovação, enfatizou ela, está na forma como projetamos cada aspecto desta cidade para promover conexões humanas e harmonia com a natureza. Beatriz, por sua vez, falou sobre os programas sociais que seriam implementados em Nova Aurora, garantindo que a cidade não seria apenas um showcase tecnológico, mas um modelo de inclusão e desenvolvimento comunitário. Queremos que Nova Aurora seja um lar no sentido mais profundo da palavra, um lugar onde todos possam prosperar e realizar seu potencial. Após a cerimônia, enquanto caminhavam pelas ruas da nova cidade, Ricardo não pôde deixar de pensar em seu pai. Ele estaria orgulhoso, disse Beatriz, como se lesse seus pensamentos. Ricardo assentiu, emocionado. O legado de Alberto Mendes não apenas sobrevivera, mas florescera de maneiras que ele jamais poderia ter imaginado. À medida que o sol se punha sobre Nova Aurora, lançando um brilho dourado sobre os edifícios eco-friendly e os espaços verdes abundantes, Ricardo sentiu uma profunda sensação de realização. A construtora Mendes em Associados havia se transformado de uma empresa de construção tradicional em uma força motriz para mudanças positivas no mundo. Olhando para Laura, que explicava animadamente alguns detalhes do projeto para Miguel, e para Beatriz, que sorria ao seu lado, Ricardo soube que o futuro estava em boas mãos. A próxima geração não apenas continuaria o trabalho que ele havia começado, mas o levaria a novos patamares. Enquanto a família caminhava de volta para o carro, prontos para retornar a São Paulo, Ricardo fez uma pausa para olhar uma última vez para a cidade que haviam construído. Nova Aurora não era apenas um projeto bem-sucedido ou um marco na história da empresa. Era um testemunho vivo do poder de uma visão, da importância da integridade e do impacto duradouro que se pode ter quando se constrói não apenas com tijolos e argamassa, mas com propósito e compaixão. O legado da construtora Mendes em Associados, Ricardo percebeu, não estava nos edifícios que erguiam ou nos lucros que geravam. Estava nas vidas que transformavam, nas comunidades que fortaleciam e no futuro mais brilhante e sustentável que ajudavam a construir, um tijolo de cada vez. Enquanto o carro deixava os limites de Nova Aurora, Ricardo sentiu uma mistura de gratidão pelo passado e entusiasmo pelo futuro. A jornada que começara de forma tão turbulenta uma década atrás havia levado a um destino que superava suas expectativas mais otimistas. E ainda assim, ele sabia que este não era o fim da história, mas apenas o começo
de um novo e emocionante capítulo. Com o coração cheio de esperança e os olhos fixos no horizonte, Ricardo Mendes sabia que o melhor ainda estava por vir. A construtora Mendes em Associados continuaria a ser não apenas uma empresa, mas uma força positiva de mudança no mundo, construindo não apenas estruturas, mas um futuro melhor para as gerações vindouras. 15 anos após Ricardo ter assumido a presidência da construtora Mendes em Associados, a família Mendes se reuniu para uma celebração especial. Era o aniversário de 60 anos da fundação da empresa, e o evento foi realizado no coração de Nova Aurora, a cidade inteligente que se tornara o símbolo máximo da transformação da construtora. O local escolhido para a comemoração foi o Centro Cultural Alberto Mendes, um edifício imponente e sustentável que homenageava o fundador da empresa. As paredes do saguão principal exibiam uma linha do tempo interativa, contando a história da construtora desde seus humildes inícios até sua posição atual como líder global em desenvolvimento urbano sustentável. Ricardo, agora com 58 anos, observava com orgulho as fotografias e hologramas que ilustravam a jornada da empresa. Cada imagem trazia à tona memórias vívidas. A foto de seu pai, Alberto, inaugurando o primeiro empreendimento da construtora, lembrava Ricardo do peso da responsabilidade que sentiu ao herdar a empresa. Uma imagem de Marcos Veloso e Fernando Álvares o fez refletir sobre os desafios enfrentados nos primeiros anos de sua gestão, quando descobriu os esquemas de corrupção que ameaçavam destruir o legado de seu pai. Um holograma mostrava Ricardo disfarçado de zelador, recordando-o da coragem e determinação necessárias para desvendar a verdade e salvar a empresa. Beatriz sorria em uma fotografia tirada durante a implementação do novo sistema financeiro transparente, um marco na reconstrução da integridade da construtora. Laura aparecia em várias imagens, desde sua época de estagiária até sua ascensão como CEO, representando a nova geração de liderança e inovação. O projeto Renascer era destacado com antes e depois de bairros revitalizados, mostrando o impacto real da empresa na vida das comunidades. A inauguração de Nova Aurora ocupava um espaço de destaque, simbolizando a realização máxima da visão de construção sustentável e inclusiva. Enquanto os convidados chegavam, funcionários antigos e novos, parceiros de negócios, líderes comunitários e figuras políticas, Ricardo foi tomado por um sentimento de gratidão e realização. Beatriz, sempre elegante aos 53 anos, se juntou a ele, entrelaçando seus dedos nos dele. "Olha só o que construímos juntos", ela disse suavemente. Laura, agora com 33 anos e uma líder respeitada internacionalmente, aproximou-se com Miguel, agora um jovem de 10 anos cheio de curiosidade sobre o império familiar que um dia herdaria. "Pai", chamou Laura, "os convidados estão esperando seu discurso." Ricardo subiu ao palco olhando para a multidão que representava não apenas a história da construtora Mendes em Associados, mas também seu futuro brilhante. Ele começou seu discurso relembrando os desafios iniciais. "Há 15 anos, quando assumi a liderança desta empresa, enfrentamos uma crise que ameaçava não apenas nosso negócio, mas tudo o que meu pai havia construído. Hoje, olhando para todos vocês, para o que alcançamos juntos, vejo que aquela crise foi, na verdade, o catalisador de nossa maior transformação." Ele falou sobre a importância da integridade, da inovação e da responsabilidade social que se tornaram os pilares da empresa. Destacou o papel fundamental de Beatriz na reconstrução financeira e ética da construtora, e como sua visão social expandiu o impacto da empresa muito além do setor imobiliário. Ricardo elogiou a liderança visionária de Laura, ressaltando como sua energia jovem e compromisso com a sustentabilidade haviam impulsionado a empresa para novos horizontes tecnológicos e ambientais. É a prova viva de que é possível construir um futuro onde prosperidade econômica, responsabilidade ambiental e bem-estar social andam de mãos dadas. Concluindo seu discurso, Ricardo olhou diretamente para Miguel, representante da terceira geração Mendes. O verdadeiro legado da construtora Mendes em Associados não está nos edifícios que construímos, mas nas vidas que transformamos e no futuro que ajudamos a moldar.
Nova Aurora, continuou ele, não é apenas uma cidade. Para as gerações vindouras, nossa história serve como um lembrete de que, com visão, integridade e trabalho árduo, podemos superar qualquer desafio e construir um mundo melhor, um projeto de cada vez. Enquanto a plateia aplaudia, Ricardo abraçou sua família. O som das palmas se misturava com o murmúrio da cidade lá fora, uma sinfonia do legado vivo que haviam criado juntos. Naquele momento, Ricardo entendeu que a verdadeira construção, a obra mais importante de sua vida, não era feita de concreto e aço, mas de sonhos, valores e do impacto duradouro nas vidas de incontáveis pessoas. A construtora Mendes em Associados não era apenas uma empresa, era um testemunho do poder transformador de uma visão guiada por propósito e compaixão. Enquanto a celebração continuava a noite adentro, Ricardo sabia que este não era um fim, mas um novo começo. O futuro, brilhante e cheio de possibilidades, estava nas mãos capazes da próxima geração, pronta para construir sobre as fundações sólidas que haviam estabelecido, levando o legado Mendes para alturas ainda maiores.